Boa noite a todos, amados. Boa noite. Para mim é uma alegria imensa de poder estar junto à nossa irmã Alzira, pela primeira vez de estar cultuando o único Deus verdadeiro, Deus Criador de todas as coisas. A Ele a honra, a glória e o louvor para todos sempre. Nossa irmã Alzira, quando me fez o convite lá na roça, eu achei que ela estava de brincadeira. Falei, é brincadeira da nossa irmã. Ela falou, não, é coisa séria. Aí eu fiquei tentando entender. Gente, como pode? Uma família de missionários, tantos doutores, amigos, doutores na palavra, convidar um sem ninguém, amigo de coisa alguma, para um trabalho tão relevante. Como não consegui entender, falei, é coisa de Deus. As coisas de Deus não se explicam. Ele usa qualquer um mesmo. Irmãos, que coisa maravilhosa é nós sentirmos a presença de Deus. E nessa noite eu tenho certeza que o Senhor Jesus está aqui. O motivo da sua vinda a este local não é pela amizade dela, não é pela amizade da família, muito menos por quem ia cantar, por quem ia ministrar. Quem te trouxe aqui foi o Senhor Jesus. Mas eu confesso que me deu vontade de fazer igual Jonas, pegar o caminho oposto. Cheguei embaixo de São Francisco, a minha vontade era tocar para Mantena, Valadares, BH e só parar a hora que a gasolina acabasse. Mas eu conheço muito bem a história de Jonas. Falei, Senhor, eu não quero chegar em Aracruz para o meio marítimo, muito menos no vento de um grande peixe. No meu caso, não precisava nem ser tão grande assim nada, né? Talvez o barco africano. As coisas de Deus, irmãos, é muito sério. Nós temos que ter cuidado, porque quando Deus nos incumbe de fazer algo, adianta você desviar. Não adianta você desviar, você vai ter que fazer. E às vezes o Senhor nos entrega uma palavra muito dura, palavra que às vezes nós não gostaríamos de falar, nenhuma pessoa gostaria de ouvir, mas é necessário. E eu espero que nessa noite que o Espírito Santo fale no seu coração. Nós poderíamos muito bem nessa data falar de um assunto mais leve, falar de gratidão, por exemplo. O salmo que a nossa irmã falou, 103, bendiz a minha alma o Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiz ao Senhor minha alma, e não te esqueça nenhum só dos seus benefícios. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades, sara todas as tuas enfermidades, que redime da cova a tua vida, te coroa de benignidade e misericórdia, que desfarta de bem os teus dias de sorte, que a tua mocidade se renova como a da águia. Isso tem acontecido na família da nossa irmã. Deus tem renovado as forças dela. Ela, há 43 anos atrás, pôs no coração o desejo de estar adorando esse Deus. Por tudo. Qual o motivo nós temos para dar graças a Deus? Talvez você possa pensar, eu não tenho. Engano seu. Pelo simples fato de você estar aqui nessa noite, com seu coração pulsando, é mais do que motivo para você agradecer ao Senhor. Poucos tempos nós vimos Faustão, o coração dele resolveu entrar de férias. Pela misericórdia do Senhor Deus, ele está vivo, mas poderia não mais estar no nosso meio. Pelo fato do seu riso estar filtrando, você não está numa cama ali necessitando de máquina para filtrar. Pelo fato do seu pulmão estar respirando, e você não estar precisando de um balão de oxigênio, são motivo mais do que suficiente para nós estar agradecendo ao Senhor. Senhor, muito obrigado, porque eu não estou necessitado. Meus olhos, Senhor, estão vendo.
Meu coração está pulsando, meu rim está funcionando, meu pulmão está respirando. E nós que temos a salvação na pessoa do Senhor Jesus Cristo, irmão, tem um motivo muito maior. Abacuque fala, né, 3,17: ainda que a figueira não floresça, a vide não dê seu fruto, ainda que o produto da oliveira minta, e no campo não haja mantimento, ainda que as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, nos currais não haja gado, eu todavia me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Se você é uma pessoa salva na pessoa do Senhor Jesus Cristo, pode deixar vir adversidade, pode vir fome, pode as coisas ser roubadas, mas nada rouba a tua garantia de um dia morar com o Senhor Jesus. Eu e você, nós temos motivo com o sol para estar agradecendo. 1 Tessalonicenses 5, verso 18, ele fala o seguinte: em tudo dá graça, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Os irmãos de Tessalônica estavam passando por grande aperto, por grande aflição, perseguição, e a recomendação de Paulo para eles é: em tudo dai graça, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. A nossa irmã falou, não tem um fim específico, é por tudo. É pelo bem, é pelo mal, é pelas lutas, é pela vitória, é por tudo. Graças te damos, Senhor. Um dia o Senhor nos salvou. Ela tem motivo que o sopra. Se nós olharmos há 43 anos atrás, a coisa era bem estreita, né, irmãozinha? Mas essa irmã me confidenciou lá em casa. Lá em Coporanga, as pessoas iam para o trabalho, os pregadores, os cantores, as pessoas envolvidas no trabalho, ia tudo para a casa dessa família. Dormia todo mundo lá. Eles tinham prazer em acolher as pessoas que estavam envolvidas na obra de Deus. O Senhor tem honrado essa família. Olha que maravilha. O sonho dela, ela me confidenciou, o sonho dela era um dia poder conseguir comprar um carro novo. E a recomendação para mim e para você: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará o desejo do teu coração. Se você tem desejo, irmão, primeiro passo, agrada-te do Senhor. Essa família sempre fez isso. Em qualquer momento, momento de aperto, momento de enfermidade, momento de morte, momento de fartura, essa família sempre deu graças ao Senhor, sempre adorou o Senhor. Faz lembrar, o microfone está falhando, não, né? Faz lembrar de Paulo escrevendo aos Romanos 3, verso 17, né? Quem me separará do amor de Cristo? Será tribulação, será angústia, será perseguição, será fome, será nudez, será o perigo, será a espada. Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todos os dias, fomos considerados como ovelha para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedor por meio daquele que nos amou. Porque estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principado, nem potestade, nem altura, nem profundidade, nem presente, nem porvir, nem nenhuma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Eu e você, nós precisamos ter essa convicção. Nada deste mundo vai nos separar, nada deste mundo vai nos paralisar. É um caminho sem volta. O nosso rumo, o nosso destino é a glória eterna com o Senhor Jesus. Pode vir perseguição, pode vir tribulação, pode vir anjo, pode vir o diabo aquário, que não vai nos separar, porque eu sei quem tem o crivo e sei que é poderoso para me guardar o meu depósito até aquele dia. Você viu? Faça favor, me dá essa vez, filho. Faz o Senhor. Obrigado. Deus tem colocado no meu coração, tem me apertado, porque nós, no momento que nós começamos a meditar na palavra do Senhor, a primeira pessoa que ela fala é com quem está estudando. E o
Senhor Deus, às vezes me dá umas palavras que realmente é meio pesada. Mas eu vejo dentro da palavra do Senhor Deus, de Gênesis a Apocalipse, ela nos confronta. Ela combate o erro, combate o pecado. E, com permissão de vocês, nós vamos estar falando um pouquinho sobre este assunto. É tempo de nós arrependermos. É tempo de nós voltarmos para o nosso Deus. Se nós olharmos para trás, nossos avós, Geraldo Alves, Nino Ribeiro, Oscar Batista, Raimundo Gomes, Davi José Rodrigues e tantos outros. Esses irmãos saíam para evangelizar de bicicleta, de cavalo, a pé. Deus salvava a vida. Eles construíram grandes templos e Deus encheu. Eu falo com bastante propriedade que eu fui criado na igreja de Baixo São Francisco, que em volta de mim lá tem várias igrejas. Que quando eu era criança, aquelas igrejas eram uma bênção. Eram templos, são templos enormes, bem estruturados. Tinha coral, tinha conjunto, grupo de jovens, grupos de adolescentes. Muita gente. Veio a minha geração. Que tristeza. Nós não evangelizamos, nem a pé, nem de carro, nem de moto. Resultado, Deus não está salvando. Nós não estamos construindo templo. E o pior, estamos fechando o que nossos avós construíram. É tempo de nós acordarmos. É tempo de nós voltar a praticar as primeiras obras. Isaías 59 fala o seguinte: certamente a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdos os seus ouvidos para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades têm feito separação entre vós e o vosso Deus, e o vosso pecado encobre o seu rosto de vós, para que não vos ouça. O nosso Deus é o mesmo, querido. O nosso Deus não mudou. Nós que mudamos. Nós que estamos afastando do nosso Deus. E a igreja, quando afasta do Senhor Deus, aceitando o liberalismo, o pecado, no meio da sua igreja, ela está prestes a fracassar até acabar. Se nós observarmos para o mundo, a Europa, a América, a Ásia, no século passado, esses países enviaram missionários para o mundo inteiro. Hoje, enormes igrejas estão fechadas, viraram bares, restaurantes, boates, não pregam mais o evangelho, cederam ao pecado. O Brasil, eu preocupo muito com a real situação que o nosso país está vivendo. A Inglaterra está querendo proibir o uso da Bíblia, local que saiu tantos pastores, tantos missionários. O Brasil, nós estamos praticamente vivendo uma ditadura. O comunismo está batendo na nossa porta, e sabemos que o comunismo é inimigo do cristianismo. A mentira virou verdade, a verdade virou mentira. Não existe mais justiça, só existe injustiça. Pregar contra o pecado virou algo perigoso. Combater o pecado hoje está perigoso. Falar que Deus criou macho e fêmea, isso dá processo, dá indenização terrível. Essa é a
Essa é a situação que nós estamos já contemplando nossos olhos e nós estamos conformando. É assim mesmo. Eu te garanto dentro da palavra de Deus que não é assim mesmo, não. É hora de nós acordarmos. É hora de nós despertarmos. Nos dias de Joel a coisa estava bastante estranha. Estava vindo uma sessão de pragas. Devastou toda a terra. E Joel é levantado e começa a pregar, começa a balançar a população. Vocês acordam. Vocês não estão vendo o que está acontecendo. Nosso Deus está irado conosco. E ele vai no templo, sacerdote, o que vocês estão fazendo aí? Acorda, desperta. Não existe mais sacrifício para o holocausto. O Senhor Deus está revoltado conosco. Vocês bêbados, o que vocês estão fazendo aí? Não tem mais vinho. Os gafanhotos devoraram toda a terra. Os inimigos estão às portas. E no versículo 2, partido 12, ele fala: mesmo assim, agora mesmo, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Rasgai os vossos coração e não as vossas vestes. Lamentai, chorai. Converta-se ao Senhor de todo o vosso coração, porque Ele é misericordioso, Ele é compassivo, Ele é tardio em se irar e arrepende-se do mal. O nosso Deus, irmão, não está satisfeito conosco. Nós estamos conformando com este mundo. E Paulo deixa bem claro: não conformeis com este mundo, mas transformai pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Nós precisamos voltar para o nosso Deus. Nós precisamos voltar com o coração quebrantado, com o coração contrito. Não desprezará o Senhor, assim como Neemias fez. Neemias, ao saber a real situação do seu povo, ele lamentou, chorou por alguns dias, esteve jejuando, e ele confessa o pecado: Senhor, eu sei que nós estamos vivendo esses dias, essa situação de desprezo, de opróbrio, é porque nós pecamos. Eu pequei, Senhor, meu pai pecou, o teu povo pecou, é por causa disso que sobreveio tão grande mal. Ah, meus queridos, nós precisamos voltar para o nosso Deus. Precisamos voltar para o nosso Deus. Quando Davi consegue ver no seu coração: Senhor, fui eu que pequei. Ele rasgou as suas vestes, se pôs no pó, confessou o seu pecado. O Senhor Jesus, ao ver a cidade de Jerusalém, 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 terra que mata os profetas, apedreja quem são enviados. Quantas vezes eu quis juntar vocês como a galinha junto dos seus pitainhos debaixo de suas asas e vós não quisestes. Irmão, nós estamos com os olhos enxutos demais. Nós estamos conformando com este mundo. Ao ver nossa família indo de passo largo para o inferno, aprofundando nas drogas, no pecado, e nós não fazemos nada, nós não prostramos. Eliezer, se você está em pecado, beleza, mas minha vida está numa maravilha. Eu te prometo que não está. Se você não consegue ver a iniquidade do seu coração, é porque você está longe da luz. Porque quanto mais próximo da luz nós chegamos, mais vergonha de nós sentimos. Faz lembrar de Jó, um homem íntegro, reto, temente ao Senhor, você desviava-se do mal. E no 42 lá, a conclusão dele: antes eu conheci o Senhor só de ouvir falar, mas hoje meus olhos te contemplam, por causa disso me arrependo no pó e na cinza. Nós precisamos, irmãos, realmente se humilhar, prostrar diante do Deus Todo-Poderoso. Eu e você, nós precisamos conhecer mais esse Deus, não só de ouvir falar, mas ter intimidade com esse Deus, porque quanto mais nós aproximamos dele, mais miserável nós vemos que somos. Paulo chega a falar: miserável que sou, porque o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, isso constantemente está diante de mim. É tempo de nós voltarmos para o nosso Deus. Vamos estar observando um pouquinho.
Abre sua Bíblia, Isaías não, vamos para Apocalipse. Apocalipse. Primeiro. A partir do verso 9. Isaías 55, verso 6, fala o seguinte: buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Deixe o perverso o caminho, limpe seus pensamentos e converta ao Senhor, que compadecerá de ti. Volte para o nosso Deus, que Ele é misericordioso, porque os seus caminhos não são os meus caminhos, os seus pensamentos não são os meus pensamentos. Assim como o céu é mais alto do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, meus pensamentos mais altos que o vosso pensamento. Porque assim como desce do céu a chuva e a neve, para lá não retorna, sem que antes faz brotar a semente, para dar semente ao semeador e o pão que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará prosperar naquilo para qual a designei. E Jeremias fala que Deus vela em cumprir a sua palavra. Deus não tem nenhum compromisso com minha palavra, não tem nenhum compromisso com a palavra de nenhum pregador. Deus tem compromisso com a palavra dele. Então, irmãos, quando você for ministrar, pede uma palavra dos céus, porque nós estamos acostumados de ouvir uma palavra enfeitada. Nós estamos acostumados de ouvir uma palavra apetitosa. E quanto mais as pessoas capricham no seu cardápio, mais exigente a clientela fica. É momento de nós repensarmos, é momento de nós começar a trazer a palavra de Deus. Às vezes, como eu falei, não é aquilo que nós gostaríamos de falar, mas que Deus quer que você fale, que você possa ter, força dos céus, porque eu e você nós precisamos poder dos céus para transmitir a palavra de Deus, entregar aquilo que o Senhor Deus quer, porque é a palavra de Deus que transforma o homem, nós vemos ali em Hebreus 4:12, fala que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que qualquer espada de dois gumes, que penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, que é apto para discernir o pensamento e o propósito do coração. Não há nada encoberto que não seja manifesto. Pelo contrário, todas as coisas estão nuas e patentes diante dos olhos daquele qual devemos prestar conta. É esta poderosa palavra que penetra no íntimo do coração do homem, tirando um coração de pedra, transformando um coração de carne, tornando uma nova criatura, um filho de Deus. Eu canto, eu prego, eu toco. Eu quero te falar, Nicodemos fazia muito mais do que isso. Deu a ordenança para ele: se você não nascer de novo, você não pode entrar no reino de Deus. Você precisa nascer dos céus. O Senhor Jesus deixou bem claro: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrarão no reino de Deus, mas aquele que faz a minha vontade. Não é que nós falamos, irmãos, é aquilo que nós fazemos. A sua vida precisa, condiz, precisa ser um livro aberto, para que as pessoas vejam a diferença entre você e o mundo. Você e eu, nós precisamos ser luz deste mundo. Nós vamos estar observando um pouquinho sobre as cartas às igrejas. Apocalipse 1, parte do 9. Eu, João, irmão vosso, companheiro na tribulação, no reino, na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada de Pátimo, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz, como a trombeta, dizendo: que vês, escreve em livro,
e manda as 7 igrejas: Éfeso, Esmina, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. Voltei para ver o que falava comigo, e voltando vi 7 candeeiros de ouro, e no meio do candeeiro um semelhante ao filho do homem, com vestes talhares, cingindo a altura do peito como uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhante ao bronze polido, como refinado numa fornalha, e a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía uma afiada espada de 2 gumes, e o seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando vi, caí aos seus pés como morto, porém pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro, o último, aquele que ouve, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelo século do século, e tenho a chave da morte e do inferno. Escreve, pois, essas coisas que viste, e que são o que hão de acontecer depois desta, quanto ao ministério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, as 7 candeeiros de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Essas cartas me preocupam muito. Foram escritas e direcionadas às igrejas da Ásia, e hoje essas cartas são direcionadas a mim e você. Essas cartas vêm nos orientar como devemos proceder, para que o Senhor Jesus não retire o seu candeeiro do meio da sua igreja. Porque o que faz uma igreja ser alegre, ser forte, ter prazer, as pessoas de vir cultuar o Senhor, é a presença do Senhor Jesus. É lamentável, às vezes nós deparamos com situações tão adversas, que tem de tudo. As pessoas preocupam com tudo, de menos preocupar em buscar a presença de Deus. Senhor, faz presente no nosso meio. Traz muitas atrações, preocupa com muitas comidas, com muitas bebidas, achando que isso vai atrair o povo. O que atrai o povo, queridos, é a presença de Jesus. Porque no lugar que o Senhor Jesus está, é uma alegria que ninguém se explica. No lugar que o Senhor Jesus está, vidas são restauradas, vidas são transformadas. O que faz toda a diferença é a presença do Senhor Jesus. Mas nós já vemos nos textos que nós citamos, o pecado tem ocupado isso na igreja. O pecado tem afastado a presença de Deus no nosso meio, porque o nosso Deus é um Deus santo. Não tem como você adorar dois senhores. Você há de adorar um e aborrecer o outro. E o Malaquias me preocupa muito. Malaquias 1, a partir do verso 6, ele fala: o filho honrará o pai, o servo seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? Se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Vós, ó sacerdote, que desprezais o meu nome, me perguntem: em que nós temos te desprezado? Oferecendo sobre o meu altar sacrifício imundo. Quantas imundícias, meus queridos, estão sendo oferecidas no altar do nosso Deus? Pessoas com a vida toda bagunçada, viciada na pornografia, na pedofilia,
em tantos outros pecados, vem cantar, vem louvar, vem falar da palavra de Deus. Você esconde isso de toda a igreja, mas de Deus você não esconde. Nós vamos estar observando isso nesse texto. E Malaquias, no versículo 10, ele fala o seguinte: Oxalá, se houvesse alguém que tivesse coragem de fechar as portas do meu templo, para que este povo pare de acender o meu altar em vão. Eu não aceitarei a vossa oração, nem esse sacrifício dessas mãos. Ah, se meu povo se humilhasse, orasse e buscasse minha face, eu ouviria dos céus, perdoaria os seus pecados, sararei a sua terra. É momento de nós começarmos a pensar que o nosso Deus não está satisfeito conosco. E aqui João, sabemos que todos os apóstolos do Senhor Jesus já tinham sido mortos. João era o último que estava vivo. Ele foi exilado nessa ilha chamada Pátimo para calar a última voz daqueles que estiveram com o Senhor Jesus, dos seus apóstolos. E o Senhor Jesus agora dá a última missão a João: ser profeta. João, vem cá que eu vou te mostrar as coisas que são, o que vão acontecer e as coisas que vão acontecer no futuro distante. E João começa a lhe descrever o que ele vê. Primeiro, ele fala que o que ele viu era semelhante ao Filho do Homem. As suas vestes eram brancas como a lã. Os seus olhos como tocha de fogo. Da sua boca saiu uma poderosa espada de 2 gumes. Os seus pés eram como o bronze polido, purificado numa fornalha. E João relata que quando ele vê, ele cai como morto. E o Senhor Jesus toca João: eu sou aquele que estive morto, mas estou vivo pelo século do século, e tenho a chave da morte e do inferno. O que vê, João, escreve e envia às igrejas. E ele começa a escrever a igreja de Éfeso, elogiando a igreja de Éfeso. Eu conheço o teu trabalho, eu conheço a tua perseverança, mas a igreja de Éfeso tem esquecido de algo fundamental, que talvez nós esquecemos pelo caminho. Vocês esqueceram do primeiro amor. A recomendação para mim e para você é amar a Deus sobre todas as coisas, e o próximo como a ti mesmo. A igreja de Éfeso tinha elogio, sim, mas a recomendação, vocês esqueceram. Lembre-te onde vocês caíram e volta a praticar as primeiras obras. Nós estamos tendo, irmãos, o amor que nossos avós tiveram pela palavra de Deus, a reverência, o empenho que nossos avós tiveram. Nosso irmão Oscar foi. Nossa irmã Lauzira está indo. Quem será da futura geração? Vai ser como eles, que não pararam de agradecer ao Senhor em nenhum momento da sua vida. 43 anos sem interrupção, veio perseguição, veio enfermidade, veio morte, veio pandemia. Não, esse culto vai ser realizado. E eu fico pensando, irmão Lauzira, quantas pessoas ficaram indesculpáveis por causa desse trabalho que foi realizado há tantos anos. Essas pessoas estão indesculpáveis diante de Deus. Eles vão lembrar: tal dia, tal hora, eu estive lá. Eu tive a oportunidade de fazer um encontro com o Senhor Jesus. Eu não quis, eu não dei ouvido.
você hoje está tendo essa oportunidade também, meu querido. Eu lembro que quando eu era moleque, nossos pais compravam as caixinhas de promessa para os filhos toda noite ler os versículos, decorar aqueles versículos. Hoje, queridos, a criança chega em casa, encontra um celular de última geração. Quem será dos nossos filhos e dos nossos netos? Se Deus não tiver misericórdia, se Deus não avivar na vida dessas pessoas, é momento de nós acordarmos, despertarmos, porque o Brasil está caminhando pelo mesmo caminho que a Europa e a América caminhou, achando que facilitando as coisas vai atrair as pessoas. O reino de Deus é muito mais sério, queridos. O Senhor Jesus deixou bem claro que naqueles dias virão gente de todos os lados, dizendo: Senhor, em teu nome nós profetizamos, Senhor, em teu nome nós expulsamos demônios, Senhor, em teu nome nós fizemos maravilha, Senhor, em teu nome nós comia, nós bebia nas praças. Eis que vos direi abertamente: apartai-vos de mim, todos vós que praticais a iniquidade. Você precisa nascer de novo. Se você quiser morar um dia com o Senhor Jesus na eternidade, aquele que é santo, santo e santo. E o Senhor Jesus começa a passar João o relatório, dizendo: eu conheço, eu conheço, eu conheço, eu conheço. Todas aquelas igrejas, a mesma coisa, começando: eu conheço. Aquilo que o seu pai não sabe, aquilo que a igreja não sabe, aquilo que sua família não sabe, Deus sabe, Deus conhece. Você está enganando a você mesmo. A Deus ninguém se engana. Nós já falamos que Ele penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, que é para discernir o pensamento e o propósito do coração do homem. Não tem nada encoberto que não seja manifesto. Todas as coisas estão nuas, patentes diante dos olhos, daquilo que um dia nós temos que prestar conta. Ah, meus amados, a igreja mais pobre, o Senhor Jesus olha para ela e fala assim: você é rica. Você é rica. A igreja mais fraca, o Senhor Jesus olha para ela e fala assim: ó, você é forte. Totalmente ao contrário daquilo que nós temos a visão. Às vezes nós imaginamos que uma igreja forte é uma igreja com muitos membros, onde tem uma boa música, palavras doces, palavras gostosas de ouvir, como a igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia era aquela igreja que enchia os olhos de todo mundo, ao ponto dela dizer: estou rico, não tenho necessidade alguma. Mas que tristeza para aquela igreja. E o Senhor Jesus fala: não sabe que tu és uma miserável, pobre, cego, nu. Aconselho que de mim compre ouro refinado, para que enriqueças, vestes brancas para que vista, para que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, colírios para untar os teus olhos, a fim de que veja. Porque eu, o Senhor, repreendo todos quanto amo. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, entrarei com ele, cearei com ele. Irmãos, você nessa noite está tendo uma oportunidade de abrir a porta para o Senhor Jesus. Ele está batendo. Ele não vai romper, ele não vai arrebentar, mas ele está batendo. Se alguém ouvir, ele vai entrar, vai cear. Você vai ser uma nova criatura, você vai nascer dos céus. Como o Senhor Jesus está vendo nossa casa hoje?
como uma igreja que precisa voltar ao primeiro amor, como uma igreja fraca, mas aos olhos deles é forte, como uma igreja que acha que está rica, que está tudo certo, mas aos olhos dele não passa de um miserável, pobre, cego e nu. Como o Senhor Jesus está vendo nossa casa hoje? Eu creio que seria como a igreja Sardes. Existem poucos ali que não se contaminaram, andarão comigo de vestiduras brancas. Que nós precisamos conservar, irmãos, o que nós temos. O conselho é: conservas o que tens, que o que for fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Que o Senhor Deus possa completar do nosso coração a sua palavra. Que o Senhor, que sonda a mente, o coração, possa falar na sua mente, no seu coração, aquilo que nós não conseguimos expressar. Nosso irmão Josué, obrigado.